Imagine descobrir um tesouro escondido que estava bem diante dos seus olhos o tempo todo. Imagine perceber que um mistério que intrigou a humanidade por milênios tinha sua resposta espalhada através de 66 livros, escritos ao longo de 15 séculos, por mais de 40 autores diferentes. Hoje, você está prestes a embarcar numa jornada que mudará para sempre a forma como você lê a Bíblia. Vamos desvendar juntos uma verdade extraordinária. Jesus Cristo não aparece apenas nos 4 evangelhos, mas está presente, revelado e profetizado em cada um dos 66 livros das Sagradas Escrituras. Esta não é uma interpretação forçada ou uma leitura fantasiosa das Escrituras. É uma realidade bíblica que o próprio Jesus confirmou quando, no caminho de Emaús, explicou aos discípulos como todas as Escrituras falavam dele. É uma verdade que os apóstolos proclamaram e que os primeiros cristãos compreenderam perfeitamente. Desde Gênesis até Apocalipse, existe um fio condutor dourado que conecta cada página, cada história, cada profecia. A pessoa e obra de Jesus Cristo. Prepare seu coração para uma revelação que transformará sua leitura bíblica. Você descobrirá que não existe uma única página das Escrituras que não aponte, de alguma forma, para o Messias prometido. Alguns livros revelam Jesus através de tipos e símbolos, outros através de profecias diretas, outros ainda através de promessas e alianças. Mas todos, sem exceção, contribuem para o quadro completo da redenção que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Começamos nossa jornada extraordinária no livro de Gênesis, onde Jesus aparece de forma majestosa já nas primeiras palavras da criação. Quando as Escrituras declaram em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Estamos testemunhando a primeira manifestação de Jesus Cristo na história. Essa palavra poderosa que Deus pronunciou, que trouxe luz às trevas e ordem ao caos, era Jesus Cristo. O evangelista João nos revela essa verdade profunda em João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo confirma essa realidade em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, descrevendo Jesus como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Mas Jesus não aparece apenas como o Verbo Criador em Gênesis. Ele é revelado na primeira promessa messiânica da Bíblia, quando Deus declara à serpente em Gênesis 3,15: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é conhecida como o proto-evangelho, a primeira proclamação do Evangelho, onde Jesus é prometido como a semente da mulher que derrotaria Satanás. Quando Deus faz aliança com Abraão, prometendo que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra, ele estava falando especificamente sobre Jesus. Paulo esclarece isso em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. O sacrifício que Deus pediu que Abraão fizesse de Isaque no Monte Moriá era uma dramatização profética do sacrifício que o próprio Deus faria de seu filho único. Quando Abraão levantou a faca para sacrificar Isaque, Deus providenciou um carneiro preso pelos chifres numa moita. Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. 2000 anos depois, nesse mesmo monte, Deus proveria o cordeiro definitivo para o sacrifício pelos pecados do mundo. A experiência de Jacó com a escada que ligava a terra ao céu também revela Jesus. Quando Jacó acordou do sonho, declarou: certamente o Senhor está neste lugar. Jesus mais tarde se identificaria como essa ligação entre o céu e a terra, dizendo a Natanael em João 1,51: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto,
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até mesmo a túnica multicolorida de José, que provocou a inveja de seus irmãos, aponta para Jesus. José foi rejeitado por seus irmãos, vendido por prata, falsamente acusado e aprisionado. Mas Deus o exaltou para ser o Salvador não apenas de Israel, mas de todas as nações durante os anos de fome. Da mesma forma, Jesus foi rejeitado pelos seus, traído por prata, falsamente acusado e executado. Mas Deus o ressuscitou e exaltou para ser o Salvador não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. O livro de Êxodo revela Jesus de múltiplas maneiras extraordinárias. A mais poderosa delas é através do Cordeiro Pascal. Quando Deus estava prestes a enviar a 10ª praga sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos, ele instruiu cada família israelita a sacrificar um cordeiro sem defeito de 1 ano e passar o sangue nas ombreiras e na verga das portas de suas casas. O anjo da morte passaria por cima das casas marcadas com sangue, poupando os primogênitos que estavam dentro. Este ritual não era meramente uma cerimônia de libertação física do Egito. Era uma profecia dramática e detalhada apontando para Jesus Cristo. João Batista demonstrou compreender essa tipologia quando viu Jesus pela primeira vez e declarou em João 1:29: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo confirma essa interpretação em 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A precisão profética é absolutamente impressionante. Assim como o Cordeiro Pascal tinha que ser sem defeito, Jesus viveu uma vida completamente sem pecado. Assim como o Cordeiro tinha que ser de 1 ano, representando a plenitude da vida, Jesus morreu na plenitude de sua missão terrena. Assim como o Cordeiro era morto ao anoitecer do 14º dia do 1º mês, Jesus morreu na cruz exatamente durante o tempo em que os cordeiros pascais estavam sendo sacrificados no templo. Assim como nenhum osso do Cordeiro Pascal podia ser quebrado, quando os soldados vieram quebrar as pernas de Jesus para acelerar sua morte, descobriram que ele já havia morrido, cumprindo a profecia de que nenhum de seus ossos seria quebrado. Assim como o sangue do Cordeiro protegia da morte física, o sangue de Jesus nos protege da morte eterna. Em Êxodo também descobrimos Jesus como o maná que desceu do céu para alimentar os israelitas durante os 40 anos no deserto. Quando o povo murmurou por causa da fome, Deus choveu pão do céu todos os dias, exceto no sábado. Este maná tinha características miraculosas. Aparecia todas as manhãs com orvalho, tinha gosto de bolos de mel, e se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, exceto na véspera do sábado, ele estragava e criava bichos. Este maná milagroso era uma sombra clara de Jesus Cristo, que declararia séculos depois em João 6:48-51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Assim como o maná desceu do céu, Jesus desceu do céu. Assim como o maná sustentou os israelitas fisicamente durante sua jornada para a terra prometida, Jesus nos sustenta espiritualmente durante nossa jornada para o céu. Assim como o maná tinha que ser coletado diariamente, nossa comunhão com Jesus precisa ser renovada diariamente. Outra figura profunda de Jesus em Êxodo aparece na rocha ferida em Horebe. Quando o povo teve sede no deserto e murmurou contra Moisés, questionando se Deus estava realmente com eles, Deus instruiu Moisés a tomar a vara com que havia feito sinais no Egito e ferir a rocha diante dos anciãos do povo. Quando Moisés obedeceu, jorrou água abundante da rocha para saciar toda a congregação e seus animais. O apóstolo Paulo nos revela o significado espiritual deste evento em 1 Coríntios 10:4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Jesus é a rocha que foi ferida pelos nossos pecados, e dele fluem as águas da vida eterna que saciam nossa sede espiritual para sempre. É significativo que Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, que significa tentação e contenda,
porque ali o povo tentou ao Senhor. Isso nos lembra que foi por nossas tentações e contendas contra Deus que Jesus foi ferido. Isaías 53:5 profetiza: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O tabernáculo descrito em Êxodo com todos os seus detalhes é uma das figuras mais elaboradas e precisas de Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Cada elemento do tabernáculo apontava para aspectos específicos de pessoa e obra de Cristo. O altar de bronze no pátio exterior falava de seu sacrifício na cruz. A pia de bronze representava a purificação que ele oferece. A mesa dos pães da proposição no lugar santo simbolizava Jesus como o pão da vida. O candelabro de ouro representava Jesus como a luz do mundo. O altar do incenso simbolizava suas orações intercessórias por nós. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo representava o corpo de Jesus que foi rasgado para nos dar acesso direto à presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, este véu foi sobrenaturalmente rasgado de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto para todos os que creem nele. A Arca da Aliança no lugar santíssimo, com sua tampa de ouro puro chamada propiciatório, representava o trono da graça de Deus. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava com sangue e aspergia sobre o propiciatório para fazer expiação pelos pecados do povo. Jesus se tornou tanto o sumo sacerdote quanto o sacrifício, entrando no verdadeiro lugar santíssimo nos céus com seu próprio sangue para fazer expiação eterna pelos nossos pecados. No livro de Levítico, que muitos consideram o mais difícil e repetitivo de toda a Bíblia, encontramos na verdade um dos retratos mais detalhados e precisos de Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Cada um dos 5 tipos de sacrifícios prescritos na lei mosaica apontava para aspectos específicos do sacrifício perfeito que Cristo faria na cruz. O holocausto, que era completamente queimado no altar sem que nada fosse reservado, representava a total consagração de Jesus ao Pai. Assim como o holocausto subia completamente em fumaça como cheiro suave ao Senhor, a vida de Jesus foi completamente dedicada a fazer a vontade do Pai. Jesus disse em João 4,34: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A oferta de manjares, feita de flor de farinha, azeite e incenso, mas sem fermento nem mel, representava a vida perfeita de Jesus oferecida a Deus. A flor de farinha simbolizava a uniformidade de seu caráter. O azeite representava a unção do Espírito Santo. O incenso falava da fragrância de sua vida diante de Deus. A ausência de fermento simbolizava sua completa ausência de pecado, e a ausência de mel indicava que ele não se deixou corromper pelos prazeres pecaminosos deste mundo. O sacrifício pacífico, do qual parte era queimada no altar, parte era dada aos sacerdotes e parte era comida pelo ofertante, simbolizava a paz que Jesus trouxe entre Deus e os homens através de seu sacrifício. Paulo escreve em Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. A oferta pelo pecado era oferecida especificamente para cobrir pecados cometidos por ignorância ou fraqueza. Isso aponta para Jesus, que na cruz orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu sacrifício cobre não apenas nossos pecados deliberados, mas também aqueles cometidos por ignorância ou fraqueza humana. A oferta pela culpa era oferecida quando alguém havia prejudicado outra pessoa e precisava fazer restituição. Jesus não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas também fez completa restituição ao Pai por tudo que o pecado havia roubado da glória de Deus. O ritual do dia da expiação descrito em Levítico 16 é particularmente rico em tipologia messiânica. 2 bodes eram escolhidos, um era sacrificado como oferta pelo pecado, e seu sangue era levado pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, onde era aspergido sobre o propiciatório. O outro bode, chamado bode emissário ou Azazel, tinha os pecados de todo o povo confessados sobre sua cabeça pelo sumo sacerdote, e então era levado para o deserto por um homem designado para isso, carregando simbolicamente todas as iniquidades do povo para uma terra solitária e desabitada. Jesus cumpriu magnificamente o papel de ambos os bodes. Como o primeiro bode,
Ele foi sacrificado pelos nossos pecados, e seu sangue nos purifica de toda iniquidade. Como o bode emissário, ele levou nossos pecados para longe, para que Deus não se lembrasse mais deles. O escritor de Hebreus confirma em Hebreus 10:17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. É significativo que o bode emissário era levado para Azazel, que muitos estudiosos interpretam como uma referência ao deserto ou ao próprio Satanás. Isso simboliza que Jesus não apenas pagou pelos nossos pecados, mas os colocou de volta na conta daquele que os originou. O sacerdócio levítico descrito em Levítico também aponta claramente para Jesus como nosso sumo sacerdote. Mas enquanto os sacerdotes terrenos tinham que oferecer sacrifícios continuamente, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, Jesus se ofereceu uma única vez como sacrifício perfeito. Hebreus 7:27 explica que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. No livro de Números, descobrimos uma das figuras mais dramáticas e direta de Jesus na serpente de bronze. Quando o povo murmurou contra Deus e contra Moisés, dizendo que preferiam ter morrido no Egito a morrer no deserto, Deus enviou serpentes venenosas que morderam muitas pessoas, causando muitas mortes. Quando o povo se arrependeu e pediu a Moisés que intercedesse por eles, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste. Qualquer pessoa que fosse mordida pelas serpentes venenosas e olhasse para a serpente de bronze seria curada e viveria. Jesus mesmo explicou o significado profético e tipológico deste evento em sua conversa noturna com Nicodemos, registrada em João 3:14 e 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A tipologia é perfeita em múltiplos aspectos. Assim como as serpentes trouxeram morte física ao povo por causa de seu pecado, o pecado traz morte espiritual à humanidade. Assim como a serpente de bronze foi levantada numa haste para que todos pudessem vê-la, Jesus foi levantado na cruz para que todo o mundo pudesse vê-lo. Assim como a cura vinha simplesmente por olhar para a serpente de bronze com fé, a salvação vem simplesmente por olhar para Jesus na cruz com fé. É significativo que a serpente de bronze não picava nem envenenava ninguém, ela apenas tinha a forma de serpente. Da mesma forma, Jesus foi feito semelhante ao pecado, mas não tinha pecado em si mesmo. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. A nuvem e a coluna de fogo que guiavam os israelitas durante sua jornada no deserto também representavam a presença de Jesus com seu povo. Durante o dia, a nuvem os protegia do calor escaldante do sol do deserto. Durante a noite, a coluna de fogo os aquecia e iluminava. Jesus é aquele que nos guia através do deserto desta vida até a terra prometida celestial, protegendo-nos e provendo tudo o que precisamos para a jornada. As cidades de refúgio mencionadas em Números também apontavam profeticamente para Jesus como nosso refúgio seguro. 6 cidades foram designadas como lugares de refúgio para onde alguém que havia cometido homicídio culposo poderia fugir para se proteger do vingador do sangue. A pessoa teria que permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, quando então estaria livre para retornar à sua herança. Jesus é nossa cidade de refúgio espiritual. Todos nós somos culpados da morte do Filho de Deus por causa dos nossos pecados, mas quando fugimos para Jesus, encontramos proteção completa da justiça divina. E porque nosso sumo sacerdote Jesus morreu e ressuscitou, estamos para sempre livres da condenação e podemos retornar à nossa herança como filhos de Deus. O livro de Deuteronômio revela Jesus de várias maneiras significativas e proféticas. Moisés profetiza diretamente sobre ele em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Esta profecia é tão clara e direta que Pedro a citou no pórtico de Salomão em Atos 3:22, aplicando-a especificamente a Jesus. A comparação entre Moisés e Jesus é fascinante. Ambos foram salvos da morte quando crianças.
Ambos deixaram uma posição de riqueza e honra para identificar-se com o povo de Deus. Ambos jejuaram 40 dias. Ambos foram mediadores entre Deus e o povo. Ambos deram leis ao povo de Deus. Mas Jesus é superior a Moisés em todos os aspectos. Moisés libertou Israel da escravidão física no Egito. Jesus liberta toda a humanidade da escravidão espiritual do pecado. Moisés deu a lei que condena. Jesus trouxe a graça que salva. As bênçãos e maldições descritas em Deuteronômio 28 também apontam para Jesus de uma forma profunda. Paulo explica em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tomou sobre si todas as maldições que merecíamos por nossa desobediência à lei, para que pudéssemos receber todas as bênçãos que ele merecia por sua obediência perfeita. No livro de Josué, vemos Jesus tipificado magnificamente no próprio Josué, cujo nome em hebraico é Yeshua, exatamente o mesmo nome de Jesus em hebraico. Esta não é uma coincidência, mas uma tipologia divinamente planejada. Assim como Josué conduziu o povo de Israel através do rio Jordão para a terra prometida, Jesus nos conduz através das águas da morte para a vida eterna. Josué conquistou a terra prometida através de batalhas físicas contra os habitantes da terra, derrotando reis e nações. Jesus conquistou a vitória espiritual sobre o pecado, Satanás e a morte através de sua morte na cruz e ressurreição. Josué deu descanso ao povo de Israel na terra física de Canaã. Jesus dá descanso eterno a todos os que vêm a ele, como ele mesmo prometeu em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A conquista de Jericó por Josué é uma figura poderosa da obra de Jesus. As muralhas impenetráveis da cidade caíram não pela força militar ou por máquinas de guerra, mas pelo poder de Deus manifestado através da obediência e da fé do povo. Durante 7 dias eles marcharam ao redor da cidade, e no 7º dia, após marcharem 7 vezes, gritaram e as muralhas caíram. Da mesma forma, Jesus derruba as muralhas do pecado que nos separam de Deus não através de força física ou poder militar, mas através do poder divino manifestado em sua obra redentora. As muralhas de separação entre judeus e gentios, entre Deus e a humanidade, entre o céu e a terra, todas foram derrubadas pelo grito de triunfo de Jesus na cruz: está consumado. O livro de Juízes, que registra um dos períodos mais sombrios da história de Israel, ainda assim revela Jesus através dos libertadores que Deus levantou. Cada juiz que Deus usou para libertar Israel de seus opressores era uma sombra do grande libertador que viria. O padrão se repete. O povo peça, Deus permite opressão, o povo clama por livramento, Deus levanta um libertador. Gideão é uma figura particularmente interessante de Jesus. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, chamou-o de homem valente, embora Gideão estivesse escondido no lagar, malhando trigo com medo dos midianitas. Da mesma forma, Deus nos vê não como somos, mas como nos tornamos através de Cristo. Gideão começou sua missão com medo e dúvidas, pedindo sinais de confirmação, mas foi usado por Deus para uma vitória impossível com apenas 300 homens contra um exército incontável. Isso nos faz pensar em Jesus, que veio ao mundo de forma humilde, nascido numa manjedoura, criado numa cidade desprezada, mas conquistou a maior vitória da história sobre os inimigos mais poderosos da humanidade. Sansão, com sua força sobrenatural, aponta para Jesus como aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Interessantemente, Sansão morreu matando mais inimigos filisteus em sua morte do que havia matado durante toda a sua vida, prefigurando como Jesus, através de sua morte na cruz, derrotou mais inimigos espirituais do que qualquer vitória terrena poderia conseguir. Débora, a única mulher juíza, nos lembra que Deus usa tanto homens quanto mulheres em seus propósitos redentores, apontando para como Jesus incluiu mulheres entre seus seguidores mais fiéis, quebrando convenções culturais de sua época. O livro de Ruth nos apresenta uma das mais belas e românticas figuras de Jesus no personagem de Boaz. Segundo a lei do levirato, um parente próximo tinha o direito e a responsabilidade de redimir a herança de um parente falecido e casar-se com sua viúva para preservar o nome da família e a herança da terra. Boaz era o Goel.
O parente redentor de Ruth. Esta história de amor e redenção é uma sombra perfeita e comovente da obra de Jesus. Ruth era uma moabita, uma gentil que não tinha direito natural à herança de Israel. Pela lei, os moabitas estavam excluídos da congregação do Senhor até a 10ª geração. Mas Boaz, movido pelo amor, escolheu redimi-la, pagando o preço necessário para fazer dela sua esposa. Da mesma forma, Jesus nos redimiu quando éramos estrangeiros e inimigos de Deus. Não tínhamos direito à herança divina por causa de nossos pecados, mas Jesus, movido pelo amor, pagou o preço do seu próprio sangue para fazer da igreja sua noiva. A igreja do Novo Testamento é chamada de a noiva do Cordeiro em Apocalipse. É profundamente significativo que desta união entre Boaz e Ruth nasceu Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, colocando Ruth, uma gentil, diretamente na linhagem genealógica do Messias. Isso demonstra como Deus usa pessoas de todas as nações em seu plano redentor, antecipando a inclusão dos gentios na igreja. Nos livros de 1º e 2º Samuel, encontramos múltiplas e ricas figuras de Jesus. Samuel mesmo era uma prefiguração extraordinária de Cristo, sendo a única pessoa no Antigo Testamento que combinou efetivamente os 3 ofícios de profeta, sacerdote e rei. Sua mãe Ana, em seu cântico profético de louvor registrado em 1 Samuel 2, usa pela primeira vez na Bíblia a palavra Messias, ungido, profetizando sobre o ungido do Senhor que viria para julgar os confins da terra. O contraste entre Samuel e os filhos corruptos do sacerdote Eli nos lembra da diferença entre Jesus e os líderes religiosos corruptos de sua época. Samuel ouvia a voz de Deus desde criança e a obedecia fielmente, assim como Jesus disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou." Davi é talvez a figura mais rica, complexa e multifacetada de Jesus em todo o Antigo Testamento. Como pastor, Davi cuidava de suas ovelhas com dedicação absoluta, arriscando a própria vida para protegê-las de leões e ursos. Jesus se identificou como o bom pastor em João 10:11. "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." A famosa vitória de Davi sobre o gigante Golias é uma das figuras mais dramáticas da vitória de Jesus sobre Satanás. Golias, com seus quase 3 metros de altura, desafiou os exércitos de Israel 2 vezes por dia durante 40 dias, assim como Satanás desafia a humanidade. Todos os guerreiros experientes de Israel tremeram diante dele. Mas Davi, um jovem pastor aparentemente indefeso, com apenas uma funda e 5 pedras lisas, derrotou o gigante impossível. Jesus, aparentemente derrotado e humilhado na cruz, na verdade conquistou a maior vitória da história sobre o inimigo de nossas almas. Paulo escreve em Colossenses 2:15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A unção de Davi como rei pelo profeta Samuel, seguida de anos de perseguição e exílio nas cavernas antes de tomar posse efetiva do trono, espelha perfeitamente a experiência de Jesus. Ele foi ungido como Rei dos Reis desde a eternidade, reconhecido pelos anjos no nascimento, confirmado pelo Pai no batismo, mas teve que sofrer rejeição, perseguição e morte antes de ser exaltado à direita do Pai. Durante seus anos de fuga de Saul, Davi reuniu ao seu redor um grupo de homens que estavam em dificuldades, endividados e amargurados de espírito, e os transformou num exército poderoso. Jesus também reuniu ao seu redor pescadores simples, cobradores de impostos despreza. O reinado pacífico e próspero de Salomão descrito em 1 Reis nos aponta magnificamente para Jesus como o príncipe da paz. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu em segurança e prosperidade sem precedentes. Não houve guerras, o comércio floresceu, e a sabedoria do rei atraía visitantes de todas as nações conhecidas. Este reino pacífico de Salomão era uma sombra profética do reino milenar que Jesus estabelecerá na terra. A sabedoria extraordinária de Salomão, que impressionou até mesmo a rainha de Sabá, era apenas um vislumbre fraco da sabedoria infinita de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como Paulo escreve em Colossenses 2:3. O templo magnífico que Salomão construiu com os melhores materiais do mundo conhecido era uma figura do verdadeiro templo, que é o corpo de Cristo. Quando os líderes judeus desafiaram Jesus a dar um sinal de sua autoridade,
Ele respondeu em João 2,19: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. João explica que ele falava do templo do seu corpo. Assim como o templo de Salomão era a habitação visível de Deus na terra, onde sua glória habitava entre os querubins, Jesus é Emanuel, Deus conosco, a habitação plena da divindade em forma corporal. Assim como pessoas de todas as nações vinham ao templo de Salomão para adorar, Jesus atrai todas as pessoas a si. Em 2 Reis, vemos Jesus prefigurado na ascensão dramática de Elias e na unção dupla de Eliseu. Quando Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, estava pedindo a herança do primogênito, que recebia a dupla porção da herança do pai. Elias disse que se Eliseu o visse sendo arrebatado, isso seria um sinal de que seu pedido havia sido concedido. Isso nos faz pensar em Jesus, que como primogênito entre muitos irmãos, recebeu o Espírito Santo sem medida. A ascensão de Elias em redemoinhos de vento prefigura a ascensão de Jesus aos céus na presença dos discípulos. Os milagres de Eliseu também apontavam profeticamente para Jesus. A multiplicação do azeite da viúva pobre prefigura como Jesus supre nossas necessidades de forma milagrosa e abundante. A ressurreição do filho da mulher sunamita antecipa o poder de Jesus sobre a morte. A purificação das águas amargas de Jericó com sal simboliza como Jesus purifica e transforma vidas contaminadas pelo pecado. Os livros de 1º e 2º Crônicas, ao recontar a história de Israel com foco especial na linhagem davídica e no templo, constantemente nos direcionam para Jesus Cristo. As genealogias detalhadas que muitos leitores tendem a pular mostram na verdade como Deus preservou meticulosamente a linhagem através da qual o Messias viria, cumprindo suas promessas apesar das falhas e faltas humanas. A dedicação do templo por Salomão, quando a glória do Senhor encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiam continuar ministrando por causa da nuvem, aponta para Jesus como a verdadeira habitação da plenitude de Deus. Paulo escreve em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As reformas espirituais lideradas por reis piedosos como Asa, Josafá, Ezequias e Josias prefiguram a reforma espiritual que Jesus traz ao coração humano. Assim como esses reis destruíram ídolos e restauraram a adoração verdadeira, Jesus destrói os ídolos em nossos corações e restaura nossa comunhão com Deus. No livro de Esdras, vemos Jesus como o grande restaurador. Assim como Esdras liderou o retorno do exílio babilônico e a reconstrução do templo, Jesus veio para restaurar nossa comunhão com Deus que havia sido quebrada pelo pecado. A dedicação do 2º templo, embora menos materialmente gloriosa que o primeiro, cumpriu a profecia de Ageu de que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque Jesus, a própria glória de Deus, entraria neste templo. Esdras também restaurou o estudo e a observância da lei de Deus entre o povo. Quando ele leu a lei publicamente e o povo chorou ao compreender como haviam se afastado dos caminhos de Deus, isso prefigura como Jesus, através do Espírito Santo, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Neemias nos mostra Jesus como o reconstrutor dos muros quebrados de nossa vida espiritual. Neemias enfrentou oposição feroz, zombaria dos inimigos e ameaças de violência para reconstruir os muros de Jerusalém, mas perseverou até completar a obra em apenas 52 dias. Da mesma forma, Jesus enfrentou oposição de líderes religiosos, zombaria dos soldados e ameaças de morte para reconstruir os muros espirituais de nossas vidas que foram derrubados pelo pecado. A estratégia de Neemias de trabalhar com uma ferramenta numa mão e uma arma na outra simboliza como Jesus veio tanto para construir quanto para lutar. Construir o reino de Deus e lutar contra o reino das trevas. A história dramática de Ester revela Jesus como nosso intercessor real junto ao Pai. Ester arriscou sua própria vida para se aproximar do rei Assuero sem ser chamada, violando a lei real, a fim de interceder por seu povo que havia sido condenado à morte pelo decreto de Amã. Sua famosa declaração "se perecer, pereci" demonstra sua disposição de morrer por seu povo. Jesus não apenas arriscou, mas efetivamente deu sua vida para interceder por nós junto ao Pai. Como nosso sumo sacerdote eterno, ele sempre vive para interceder por nós. A inversão dramática que salvou os judeus no livro de Ester, onde aqueles que planejaram destruí-los foram destruídos,
prefigura como Jesus inverteu a sentença de morte que estava sobre nós por causa do pecado. O livro de Jó, apesar de toda a dor e sofrimento descritos, contém algumas das profecias mais claras e comoventes sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. No meio de sua angústia terrível, Jó faz uma das declarações mais esperançosas de toda a Bíblia em Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o contemplarão, e não outro. Estas palavras proféticas apontam claramente para Jesus como o Redentor que morreria mas ressuscitaria, e através de quem também nós ressuscitaremos para ver a Deus face a face. O sofrimento de Jó, um homem justo que sofreu não por seus próprios pecados mas pelos desígnios misteriosos de Deus, prefigura o sofrimento de Jesus, o homem perfeito que sofreu não por seus pecados, mas pelos nossos. A restauração final de Jó, quando Deus lhe devolveu em dobro tudo o que havia perdido, aponta para a restauração que Jesus traz àqueles que confiam nele. Jó terminou sua vida com mais bênçãos do que quando começou, assim como aqueles que seguem a Jesus recebem 100 vezes mais nesta vida e na eternidade. O livro de Salmos é um verdadeiro tesouro de profecias messiânicas. Muitos salmos falam tão claramente sobre Jesus que parecem ter sido escritos depois de sua vida, morte e ressurreição, quando na verdade foram escritos séculos antes. O Salmo 2 nos apresenta Jesus como o Filho de Deus e o Rei ungido. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esta declaração foi citada pelo Pai no batismo de Jesus e na transfiguração, e pelos apóstolos como prova de sua divindade. O Salmo 22 descreve a crucificação com detalhes tão precisos que parece uma reportagem de testemunha ocular. Deus meu, por que me desamparaste? Fugiram-me as forças como água que se derrama. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. O Salmo 110 profetiza sobre a ascensão e sessão de Jesus à direita do Pai. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus citou este salmo para provar sua divindade aos fariseus. O Salmo 16 contém a profecia sobre a ressurreição. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro citou este salmo no dia de Pentecostes como prova de que Jesus havia ressuscitado. O Salmo 118 nos dá a profecia sobre a rejeição e posterior exaltação de Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Jesus aplicou esta profecia a si mesmo ao falar sobre sua rejeição pelos líderes religiosos. Provérbios nos apresenta Jesus como a sabedoria personificada. Em Provérbios 8, a sabedoria fala de sua existência desde a eternidade e de seu papel na criação. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. O Novo Testamento nos revela que Cristo é a sabedoria de Deus, como Paulo escreve em 1 Coríntios 1. 24. Jesus é a sabedoria de Deus manifestada em carne, revelando os mistérios de Deus que estavam ocultos desde a fundação do mundo. O livro de Eclesiastes, com sua aparente melancolia sobre a vaidade de todas as coisas debaixo do sol, na verdade aponta para nossa necessidade desesperada de algo acima do sol, uma perspectiva eterna que só encontramos em Jesus Cristo. O pregador experimenta todos os prazeres, realizações e sabedoria que este mundo pode oferecer, mas conclui que tudo é vaidade sem Deus. Esta busca frustrada por significado e satisfação nas coisas temporais nos leva a Jesus, que disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. O pregador conclui que temer a Deus e guardar seus mandamentos é todo o dever do homem, apontando para Jesus, que é o cumprimento perfeito da lei de Deus e aquele que nos capacita a obedecer. Cantares de Salomão é um lindo e apaixonado poema de amor que, em seu sentido mais profundo e tipológico, retrata a relação íntima entre Cristo e a Igreja. O noivo que ama apaixonadamente sua noiva e a busca intensamente representa Cristo, e a noiva que responde com amor e devoção representa a Igreja. As expressões de amor, busca,
Separação temporária e reencontro jubiloso neste livro nos ajudam a entender a profundidade do amor que Jesus tem por nós e o tipo de relacionamento íntimo e apaixonado que ele deseja conosco. Não é um relacionamento frio e formal, mas um romance espiritual cheio de emoção e devoção mútua. O livro de Isaías é frequentemente chamado de o Quinto Evangelho ou o Evangelho do Antigo Testamento por suas numerosas, detalhadas e precisas profecias sobre Jesus Cristo. Nenhum outro livro do Antigo Testamento fala tão claramente sobre o Messias vindouro. Isaías 7,14 nos dá a famosa e impossível profecia do nascimento virginal. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mateus cita esta profecia como cumprida no nascimento de Jesus. Isaías 9:6 e 7 proclama tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus, bem como a natureza eterna de seu reino. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Isaías 11:1-5 descreve Jesus como o renovo de Jessé, ungido pelo Espírito Santo, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mas é em Isaías 53 que encontramos a descrição mais detalhada, comovente e precisa do sofrimento vicário de Jesus Cristo. Este capítulo é tão claramente sobre Jesus que muitos judeus o evitam na leitura sinagogal. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 61:1-3, que Jesus leu na sinagoga de Nazaré e aplicou diretamente a si mesmo, descreve sua missão messiânica. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. O livro de Jeremias contém profecias cruciais sobre a nova aliança que Jesus estabeleceria. Em Jeremias 31:31-34, Deus promete uma aliança radicalmente diferente da que fez no Sinai. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Jesus inaugurou essa nova aliança com seu sangue, como ele mesmo declarou na última ceia em Lucas 22:20. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O escritor de Hebreus dedica vários capítulos a explicar como Jesus é o mediador desta aliança superior. Jeremias também profetiza sobre o renovo justo que seria levantado da linhagem de Davi em Jeremias 23:5-6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. O livro de Lamentações, embora seja um livro de profunda tristeza sobre a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, contém uma das mais belas e esperançosas expressões de fé em meio ao sofrimento. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esta esperança inabalável nas misericórdias renovadas de Deus encontra seu cumprimento máximo em Jesus Cristo, que é a expressão suprema da misericórdia e fidelidade de Deus. Mesmo em meio ao julgamento e sofrimento, há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Ezequiel nos apresenta Jesus através de múltiplas visões e profecias. Em Ezequiel 34, Jesus é revelado como o bom pastor que busca, encontra e cuida de suas ovelhas dispersas. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei.
Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Jesus se identificou explicitamente como esse bom pastor em João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não apenas busca e encontra as ovelhas perdidas, mas dá a sua própria vida para salvá-las. Ezequiel também profetiza sobre a transformação radical que Deus operaria no coração humano através do Messias em Ezequiel 36:26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Esta transformação sobrenatural do coração acontece através da obra regeneradora de Jesus Cristo e do Espírito Santo. É o que Jesus descreveu a Nicodemos como um novo nascimento. A famosa visão do vale de ossos secos em Ezequiel 37 é uma figura poderosa do poder de Jesus de trazer vida espiritual onde há morte. Assim como Deus trouxe vida àqueles ossos através de sua palavra e seu Espírito, Jesus traz vida espiritual aos que estavam mortos em delitos e pecados. Daniel vê Jesus como o Filho do Homem em sua visão apocalíptica registrada em Daniel 7:13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Jesus frequentemente se referia a si mesmo como o Filho do Homem, conectando-se diretamente com esta profecia majestosa de Daniel. Esta visão mostra Jesus recebendo do Pai um reino eterno e universal que jamais será destruído. Oséias nos mostra Jesus através da história dramática e dolorosa do próprio profeta, que foi instruído por Deus a casar-se com Gomer, uma prostituta, como símbolo do amor fiel e persistente de Deus por Israel infiel. Assim como Oséias redimiu sua esposa adúltera, pagando o preço para trazê-la de volta, Jesus nos redimiu da prostituição espiritual do pecado. A profecia de Oséias sobre a ressurreição em Oséias 6:2 é notável. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Muitos veem aqui uma referência profética à ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Joel profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo que aconteceria através da obra de Jesus. Em Joel 2:28 e 29, Deus promete: E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Pedro citou esta profecia no dia de Pentecostes em Atos 2:16 a 21, explicando que ela estava sendo cumprida através da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Amós nos apresenta Jesus como aquele que trará justiça verdadeira e duradoura. As denúncias corajosas e contundentes de Amós contra a injustiça social, a opressão dos pobres, a corrupção nos tribunais e a religiosidade hipócrita ecoam perfeitamente nos ensinamentos de Jesus sobre cuidar dos necessitados, defender os marginalizados e praticar uma religião genuína. A profecia de Amós 9:11 sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi foi interpretada por Tiago em Atos 15 como referindo-se à inclusão dos gentios na igreja através da obra de Jesus. Chegamos agora ao Novo Testamento, onde todas as profecias, tipos, sombras e promessas do Antigo Testamento encontram seu cumprimento perfeito e glorioso na pessoa histórica de Jesus Cristo. Nos 4 evangelhos, Jesus é apresentado de perspectivas distintas mas maravilhosamente complementares. Mateus o apresenta como o Rei prometido, o Messias de Israel, cumprindo meticulosamente as profecias do Antigo Testamento. Marcos o retrata como o servo incansável que veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Lucas o mostra como o homem perfeito, cheio de compaixão pelos perdidos, pobres e marginalizados. João o revela como o Filho eterno de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O livro de Atos dos Apóstolos mostra Jesus como o Senhor ressurreto e ascendido que continua operando poderosamente através de sua igreja pelo Espírito Santo. É Jesus quem converte Saulo na estrada de Damasco,
Quem abre o coração de Lídia para atender às palavras de Paulo. Quem liberta Pedro da prisão através de um anjo. Quem guia a expansão milagrosa do Evangelho até os confins da terra conhecida. As cartas paulinas revelam Jesus em múltiplas dimensões gloriosas. Em Romanos, ele é nossa justiça diante de Deus, o segundo Adão que trouxe vida onde o primeiro trouxe morte. Em Coríntios, ele é a sabedoria e o poder de Deus, nosso consolador e reconciliador. Em Gálatas, ele é nossa liberdade da escravidão da lei. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é nossa alegria e contentamento. Em Colossenses, ele é a plenitude da divindade. Em Tessalonicenses, ele é nossa esperança na segunda vinda. A carta aos Hebreus demonstra magnificamente como Jesus cumpriu todos os tipos e sombras do Antigo Testamento, sendo superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico, oferecendo-se como o sacrifício perfeito e eterno. As cartas gerais completam o retrato. Tiago mostra Jesus como a sabedoria prática, Pedro como nossa pedra angular e exemplo no sofrimento, João como o amor personificado, Judas como nosso guardador fiel. Finalmente, no Apocalipse, vemos Jesus em toda sua glória majestosa como o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o vencedor final sobre todo o mal, aquele que fará novas todas as coisas. 3 verdades fundamentais emergem desta jornada através da revelação de Jesus em todos os livros da Bíblia. Primeira, Deus tem um plano perfeito e soberano que se desenrola através da história com precisão absoluta. Segunda, Jesus Cristo é o centro absoluto desse plano divino. Terceira, as Escrituras são verdadeiramente inspiradas e dignas de toda confiança. Que esta descoberta transforme para sempre sua leitura da Bíblia e aprofunde seu amor por Jesus Cristo. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada fascinante. Compartilhe nos comentários qual descoberta mais impactou você e inscreva-se no canal Histórias da Bíblia para continuar explorando as riquezas infinitas da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe abundantemente sua vida e seu estudo das Sagradas Escrituras.